Então eu vou te dar aqui uma oportunidade de você levar para o maior número de pessoas possível e falar um pouco do Boa Vista. E eu lembro que você contou a história do Boa Vista, tinha alguma coisa a ver com uma fábrica dos trabalhadores. Como é que Sim, surgiu o surgiu Futebol Clube do Boa Vista? É surgiu Futebol Clube do Boa Vista? a Boa Vista Futebol Clube. Ok. Pronto, surgiu porque, havia a fábrica dos ingleses ali no Foco e os trabalhadores, gostavam, pronto, vinham de Inglaterra, que já jogavam futebol em Inglaterra, e começaram a jogar futebol, no campo onde neste momento é o estádio do Boa Vista. E criaram um clube que era Boa Vista Footballers. Pronto, o Boa Vista nasceu assim em 1903. Aliás, é o clube de futebol mais antigo de Portugal. Eu ia te perguntar O isso. Benfica é de 1904 e o Futebol Clube do Porto alterou as datas, mas pronto, é uma história que se calhar não vale Eles a pena. Conta, É uma conta! história. Não, o Futebol Clube do Porto, como pronto, quer sempre ganhar, até nas datas, pegaram num clube de cricket que havia aqui e disseram que era o Futebol Clube do Porto, só para terem uma data Ah, de antiguidade eles em vez de mais darem antiga. a data da fundação do futebol, falaram do Foram clube. buscar um clube qualquer que havia aqui, até perto do estúdio onde nós estamos, aqui no Lima 5, pegaram aí pronto, pegaram numa casa que já havia de um benfeitor qualquer, disseram que o gajo jogava cricket e pronto, e mudaram a data da fundação. Mas pronto, E mudaram pra quando? olha, sinceramente 1800 e qualquer coisa, Ixi, foram 1800 e qualquer coisa, no tempo em que se calhar nem havia futebol no Reino Unido, eles já já tinham aqui. já percebi, já Pronto, já percebi. fizeram aí uma pequena aldrabice. Pronto, que eu também não sei a aldrabice de todo, mas sei que eles alteraram a data. Pronto, o Futebol Clube do Porto tem que ganhar alguma coisa, mesmo quando não há nada Não para vale ganhar. nada, né. Exatamente. E eu tive a oportunidade, como eu já falei, de ter ido no Bessa, que é o estádio do Boa Vista, e é um estádio muito bonito mesmo, o Bessa é muito bonito. Ele tem aquele modelo de arena, né, ele tem, ele no Brasil tem alguns estádios que são mais abertos, o Bessa ele é mais arena. Ele lembra um pouco para quem a arena do Atlético Mineiro. Ah, ok. Acho que até pelas cores talvez tenha me lembrado isso, que também é o mágico xadrez, né? Preto e Exatamente. branco. E tem alguma história de como aquele estádio foi construído? Foi mesmo os adeptos que Não, a história visitavam? tem sido construído, pronto, os momentos bons do Boa Vista também coincidiram com os momentos maus que tiveram a ver também com a construção do estádio. Pronto, basicamente o Boa Vista tinha um estádio à dimensão do clube, mais ou menos para 15.000, 12.000 adeptos, ok? 12, entre 12 a 15. Pronto, só que em 2004 houve o Euro aqui em Portugal, Euro que foi ganho Ah, pela Grécia na final a Portugal. O treinador até era o brasileiro Luís Filipe Scolari. isso. Pronto, e para construírem, para organizarem o Euro em Portugal, decidiram construir alguns estádios. E o estádio do Bessa foi um dos estádios que, neste caso, não foi construído, foi remodelado, porque manteve-se no mesmo espaço, remodelaram todas as bancadas e o estádio atual advém desse Euro 2004. Só que pronto, só que o que é que acontece? Os outros clubes, alguns deles, como o Braga, Vitória de Guimarães, o dono do estádio é a Câmara Municipal, ok? Ah, ok. O Boa Vista Futebol Clube é dono do estádio e não tinha, e não tem, e nunca teve capacidade financeira para construir um estádio daquela dimensão, porque pronto, hoje em dia o Boa Vista é um clube que está mergulhado em dívidas, e o estádio ainda está, nós estamos em 2025, o estádio foi construído para o Euro 2004 e a obra foi finalizada mais ou menos em 2003. Estamos a falar há 22 anos e o estádio ainda não está pago, porque o estádio foi construído para uma realidade que o Boa Vista não tinha. Pronto. Foi nesse estádio que, e não, ainda não totalmente remodelado, que o Boa Vista foi campeão em 2001. Ainda faltavam remodelar mais uma ou duas bancadas. O Boa Vista foi campeão em 2001. Foi o primeiro título nacional do Boa Foi o Vista? primeiro e único. O Boa Vista tem um título aliás, o Boa Vista tem 9 títulos. O título campeão nacional da Liga em 2001, 5 taças de Portugal e 3 supertaças. Ok. Se nós olharmos ao portfólio do Braga, o Braga e o Vitória Guimarães, os dois juntos têm menos títulos que o Boa Vista. Uhum, E o último título que o Boa Vista ganhou foi em 2001. uhum.
A última taça que ganhou, a última taça de Portugal foi em 97. Basicamente, o Boa Vista, há mais de 20 anos, tem estagnado e regredido ao longo do tempo. Neste momento até está relegado para a segunda divisão, mergulhado em dívidas, com mais de 170 milhões de dívidas, com incerteza se pode inscrever ou não na segunda divisão. Aliás, os terrenos subjacentes ao estádio estão para venda em leilão. Há uma enorme incerteza no clube. Também há 2 anos esta parte, um investidor tomou conta da SAD, mas pelos vistos não é investidor, foi alguém que emprestou dinheiro. Ah, O Boa ok. Vista vive num enorme marasmo e numa enorme confusão, numa enorme incerteza, e não se sabe o dia de amanhã de um clube centenário, de um dos maiores clubes de Portugal. Pronto, isso também me desagrada um bocadinho, obviamente, como adepto. Eu ia até te perguntar isso, por exemplo, no Brasil a gente está a viver agora uma cena das SADs, né? No Brasil é SAF, mas Uhum. pronto, é o clube empresa. E aqui é mandatório ter, para participar da liga, você tem que ter uma SAD, né? Acredito eu, posso estar enganado. E eu ia te perguntar isso, mas você já adiantou isso. Eu falo, pô, será que o Boa Vista, se tiver um investimento, um dono, se vier alguém, mesmo que seja de fora, você acha que essa é a única salvação para o Boa Vista? Pronto, o Boa Vista constituiu a SAD mais ou menos em 97, 98, foi aí que o Boa Vista constituiu a SAD. Depois, ao longo do tempo, como eu disse, nunca conseguiram pagar o estádio, sempre foram acumulando mais dívidas, acabaram por não cumprir com as prestações à Segurança Social e às finanças, e o dia de amanhã é sempre uma enorme incerteza, até porque não cumprem com os compromissos financeiros, com jogadores, com funcionários, pronto. Em 2023, não, 2021, depois da pandemia, a situação ainda se agravou mais, e a SAD foi comprada por um investidor hispano-luxemburguês chamado Gerard Lopes. É. Pronto. Foi vendido aos sócios numa assembleia a ideia que a entrada desse investidor iria colocar o Boa Vista novamente na ribalta, outras vezes a lutar pelo título, outra vez na Champions League, mas não foi isso que aconteceu. O Boa Vista Prometeram a Champions League e prometeram a tudo? Champions League, é engraçado, não é? Porque prometer, cada um pode prometer o que quiser. Prometeram a Champions League em dois Nem para anos. prometer a Liga Europa, né? Não, nem prometeram a Liga Europa, prometeram a Champions League. Em 2 anos estaríamos outra vez de novo na Champions League, porque pronto, o Boa Vista já jogou na Champions League contra Sim, o sim. Liverpool, contra o Manchester United, contra o Bayern de Munique. Prometeram aos sócios numa Assembleia Geral o Eldorado, o passaporte para a felicidade que era em dois Sem anos. mostrar nenhum planejamento para isso, né? Eh, o planeamento foi basicamente as pessoas, e no primeiro ano do investidor, do Gerard Lopes, eles de facto trouxeram jogadores para o Boa Vista com algum renome internacional. Trouxeram o Rami, que foi campeão pela França, campeão do mundo pela Ah, França. Trouxeram o Rabi Garcia, que jogou no Real Madrid, no Benfica. Trouxeram o Angel Gomes, um grande jogador que agora está no Lille. Trouxeram um determinado número de jogadores que individualmente até fizeram boas carreiras e vão fazendo boas carreiras, mas como grupo nunca conseguiram construir um grupo, não escolheram um treinador adequado. Depois, também uma coisa que aconteceu, nessa altura, os adeptos não podiam frequentar o estádio, porque, porque não houve adeptos no estádio durante a pandemia, ok. ok? O estádio estava vazio, os jogadores nunca se conseguiram encontrar, e o Boa Vista investiu imenso, contratou um jogador internacional nigeriano, o Shidozi, investiram imenso, só que os resultados práticos não foram muito bons, e o Boa Vista acabou por não descer no último jogo contra o Gil Vicente. Se Ok? salvou no final. Salvou-se exatamente no último jogo contra o Gil Vicente. Só que o investimento que fizeram foi brutal, porque contrataram jogadores com salários principescos. Aliás, como disse, jogadores que foram campeões do mundo, como o Rami. Então, para a Uh, realidade do clube, foi um investimento muito alto, né? Foi um investimento muito alto e foi mais uma vez aliás, como uma expressão que usamos aqui, mais um prego no caixão, mais uma oportunidade para ir para o abismo. Aham. Basicamente foi isso que aconteceu. Investimento muito alto, que não foi ressarcido em resultados desportivos.
Depois também eram jogadores que já estavam muito próximos do final de carreira e não os conseguiram, vender. Basicamente, não foram mais-valias a nível financeiro, porque não foram transacionados com outro clube e o Boa Vista ainda piorou a sua situação económica. Daí esta parte tem sido anos, de luta pela permanência e no ano atual, nesta época, acabou mesmo por descer de divisão. E você comentou que o Boa Vista, se calhar, talvez nem consiga se inscrever para a segunda divisão, caso isso aconteça. Nesse momento está na zona de rebaixamento, é isso? Neste momento o Boa Vista desceu, Ah, porque já acabou o a campeonato, época já iniciou. acabou, o Boa Vista desceu, ok? Verdade. Só que para um clube se inscrever nas ligas profissionais é preciso reunir um conjunto de pressupostos. Pressupostos esses que vamos ver se o Boa Vista vai conseguir reunir ou não, porque pronto, eu também não estou, sou um adepto que vai aos jogos, eu não estou inserido no contexto da administração, eu não sei o que é que se passa, só sei mesmo aquilo que é passado para os jornais. eh, Mas se não conseguir, qual é a Se não penalidade? conseguir, a penalização é: vocês não podem participar nos campeonatos profissionais e terá que ir ou para a Liga 3 ou o Campeonato de Portugal, ou então mesmo começar na última divisão distrital. Será isso que poderá Tipo, acontecer. vai ter que voltar a estaca zero de Voltar a qualquer estaca outro zero, clube. basicamente foi aquilo que aconteceu com o Belenenses, um clube também histórico de Lisboa, que teve uma separação entre a SAD e o clube começou a partida distrital de Lisboa e neste momento está na Liga 3. Se calhar pode ser esse um dos caminhos para o Boa Vista. Não sei, como digo, eu não estou dentro da administração, apenas acompanho de fora. Pronto, e há uma enorme incerteza. E ontem vi no jornal a notícia que os terrenos estão em leilão. Pois. Pronto. E para quem não é do Porto, não conhece Portugal, a zona que fica o estádio do Boa Vista é uma zona muito nobre aqui do Porto, né? É. Sim, é uma zona, é o centro da cidade, basicamente. É uma zona que fica eh, Entre a Foz, e entre a e ali é Foz, fixe. que é a praia, aqui no Porto, entre a A Avenida praia e a da Boa Baixa do Vista. Porto, é o centro da cidade. Pronto, o preço do metro o preço do terreno, o preço do metro quadrado é muito alto naquela zona. Pronto, também poderá haver o interesse em construir alguma coisa de imobiliário ali, não sei. Tu já. Pronto, vamos. Tomara que não aconteça, não tô a torcer por isso. Mas tu já se pensou em, tipo, olhar pra ali, passar, e em vez do estádio tá ali um prédio? Não consigo pensar nisso, sinceramente não consigo pensar nisso. Quando passo por lá, penso que melhores dias virão. Não penso que vou chegar lá e vou ver ali um Lidl ou vou ver ali um Continente ou na pior das hipóteses, um prédio de habitação. Não, não penso nisso. Prefiro não pensar, para não sofrer tanto. Prefiro passar por lá e dizer: olha, ok, hoje estamos na segunda divisão, amanhã estaremos na primeira e daqui a 2 anos estaremos na Champions Champions League, League. como foi vendido aos sócios. Essa é muito engraçada. Ok. E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. O link do episódio completo tá aqui na descrição. Valeu!